Neste exato momento, enquanto você lê isto, as lojas estão jogando fora dezenas de coisas que você pagaria para ter. Não é especulação, não é teoria, é fato documentado. Todo dia, todos os dias, horticultores experientes, agricultores urbanos, jardineiros, profissionais, eles sabem, eles vão para trás das lojas, pedem permissão e saem com coisas que você gastaria centenas de euros para comprar. Coisas que estão ali, sendo desperdiçadas. Você passa por elas, você vê os containers, você vê os materiais e faz nada porque ninguém nunca te mostrou, porque ninguém nunca explicou. Mas ô Remuda, nós vamos entrar nos bastidores. Vamos mostrar exatamente 10 coisas que as lojas descartam. O que são? Por que as descartam? Onde você encontra como VOC, USA. E a parte que ninguém espera. Por que algumas delas são melhores do que a versão cara que você vê na loja? Isto não é um acidente. É um sistema inteiro que ninguém vê. Vamos começar pelos números. Em Portugal, um supermercado médio descarta entre 150 e 200 quilos de material por semana. Em Brasil, esse número sobe para 300 a 500 quilos diários em redes maiores. Estamos falando de toneladas por mês, toneladas por ano. Material que ainda tem vida útil completa. Material que ainda pode fazer coisas extraordinárias. Mas ninguém vê, ninguém sabe, as lojas. As lojas simplesmente descartam porque é mais barato do que armazenar. Aqui está o choque. Os jardineiros mais sérios do Brasil e de Portugal sabem exatamente onde ir, sabem exatamente quando ir e sabem exatamente o que pedir. Eles não entram pela porta da frente. Eles vão para trás, eles falam com os gerentes dos armazéns e aquilo que você acha que é lixo, eles tratam como tesouro, porque é tesouro. Uma horta urbana que você vê em São Paulo produzindo 40 quilos de alimentos por mês, construída inteiramente com material descartado, sem um único euro gasto. Uma propriedade em Porto com um jardim verticalmente escalado, gerando renda, feita com coisas que as lojas iam jogar fora. Estas não são histórias, são realidades documentadas. A atenção aqui é simples. Você está pagando enquanto outros estão colhendo de graça. E não por sorte, por informação, por conhecimento, por coragem de fazer uma pergunta simples que ninguém faz. Mas há mais. Há um detalhe que as grandes lojas não querem que você saiba. Alguns dos materiais que elas descartam são superiores à versão nova, que vendem melhor qualidade, maior durabilidade, características especiais que desaparecem quando ficam na prateleira durante meses. É quase um segredo da indústria. Quanto melhor você descobre, menos você compra deles. Por isso muitas lojas não querem que você saiba. Por isso não há cartazes. Por isso não há programas oficiais na maioria dos estabelecimentos. Porque se todos soubessem, a lógica econômica inteira mudaria. Se todos fossem atrás da parte de trás da loja, se todos pedissem permissão, se todos começassem a redirecionar esse material, o negócio muda, os lucros caem. E eles sabem disso. Então eles continuam descartando. E você continua comprando. E o ciclo continua. Mas hoje, isso termina. Por quê? Os 10 itens que vamos mostrar agora, você nunca vai olhar para uma loja da mesma forma. Isto é apenas o começo. O primeiro item está em absolutamente todo o lado. Bakeries, restaurantes, cozinhas comerciais, baldes de 5 litros em plástico alimentar. Dezenas deles todos os dias. Eles contêm alimentos. Depois estão vazios. E depois são lixo. Mas aqui está o detalhe crucial. São baldes alimentares certificados. Plástico seguro, não tóxico. Exatamente o que você compraria por 5 euros cada. Exceto que não custam nada. Você apenas pede.
Você apenas aparece na cozinha de uma padaria em Lisboa ou São Paulo numa turkey-feira de manhã e pergunta. A maioria das pessoas diz sim, imediatamente. Algumas padarias têm pilhas inteiras guardadas porque outras pessoas já pediram. Agora o segundo. Papelão. Grandes folhas de papelão corrugado. Lojas de eletrodomésticos recebem refrigeradores, máquinas de lavar. Lojas de móveis recebem sofás. Tudo em caixas enormes. E tudo é descartado diariamente. O papelão mata ervas daninhas completamente sem herbicida, sem esforço, apenas sobreposto no chão, molhado, deixado apodrecer. E enquanto apodrece, alimenta o solo. É o segredo que os jardineiros profissionais usam há décadas. Ninguém fala sobre isto, mas todos fazem. Terceiro, pozos de café. Uma cafetaria ocupada em Porto produz 40 quilos por semana. Tudo vai para o lixo, mas o pozo tem nitrogênio, tem potássio, tem cobre, é um adubo legítimo que custa dinheiro se o comprares embalado. Você apenas aparece numa manhã, traz um recipiente e pergunta. Eles dão gratuitamente. Mas aqui está onde fica perigoso. Aqui está onde a maioria das pessoas não vai. Paletes de madeira. Parecem simples, parecem inúteis, mas estão em toda a parte hardware stores, lojas de alimentação, armazéns, e a maioria das pessoas não sabe que algumas são tóxicas. Existem dois tipos, HT e multibacilar. HT significa tratadas a calor seguras. MB significa brometo de metilo. Veneno puro. Veneno puro, se pegar errada, você está plantando num solo contaminado. Você está crescendo alimentos numa cama de toxina. Ninguém avisa sobre isto. E isto é apenas metade, porque quando você descobre estes 4 itens, descobre que existem mais 6, cada um com seu próprio segredo, cada um com sua própria armadilha, cada um esperando por você, num local que você passa todos os dias. A questão agora não é se encontra, a questão é, você vai ter coragem de pedir? Agora chegamos ao ponto onde tudo muda, onde a inocência termina e a realidade começa. Porque não é apenas sobre encontrar materiais grátis. É sobre o que acontece quando você não sabe a diferença entre seguro e perigoso. Um jardineiro em Brasília plantou tomates num solo feito com paletes multibacilar, brometo de metilo. Ele não sabia, simplesmente pegou paletes de um armazém, construiu uma cama elevada, plantou. Durante 3 meses, tudo pareceu normal. Os tomates cresceram, pareciam saudáveis. Depois começaram a apodrecer de dentro para fora. O fruto estava oculteio de necrose. Impossível de comer. Ele replantou. Mesma coisa. Terceira vez. Idêntico. Levou 6 meses para descobrir que o solo estava contaminado. 6 meses perdidos. E isso foi apenas os tomates. Mas há mais, muito mais, baldes alimentares que parecem inofensivos. Alguns foram usados para armazenar produtos químicos antes de serem reclassificados como limpos. A etiqueta diz alimento. O histórico diz tóxico. Você não vê. Você planta. Você colhe. Você come. Meses depois, você descobre que houve contaminação de chumbo, ou pesticidas, ou solventes. E você já comeu disso. Sua família já comeu disso. Papelão com tinta impressa. Impressoras antigas usavam tinta à base de chumbo. Regras mudaram em 2005. Mas nem toda a tinta foi substituída. Se o papelão for antigo demais, a tinta está ali. Você o coloca no chão. Apodrece. Os metais pesados entram no solo. Entram nas plantas. Você não sente nada imediatamente. Mas anos depois, você está num consultório médico perguntando por que tem níveis de chumbo no sangue. Pozos de café parecem seguros. E normalmente são umas cafetarias que vendem
pesticidas pulverizados? Que usam fungicidas nos grãos? Esse poço carrega resíduos. Você o espalha, você o colhe, você o come. E aqui está a parte que ninguém quer ouvir. A maioria das lojas não sabe o que estão descartando. Não há rastreamento, não há documentação, não há responsabilidade. Eles apenas jogam fora. E você apenas pega. E ninguém sabe de nada até algo dar errado. Isto não é paranoia. Isto é realidade documentada. Casos reais, famílias reais, hospitais reais, e a maioria das pessoas não sabe que isto existe. Porque ninguém fala. Porque é inconveniente. Porque estraga a narrativa bonita de material grátis para o jardim. Mas você precisa saber, porque o que vem a seguir pode salvar você. Então aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Sim, as lojas descartam coisas valiosas. Sim, você pode pegar de graça. Sim, muitas pessoas fazem isto todos os dias. Mas não é tão simples quanto parecer. Porque a diferença entre um tesouro e um veneno é uma pergunta que ninguém fez. Os 10 itens que mostramos hoje: baldes alimentares, papelão, pozos de café, paletes HT caixas de plástico, bandejas de padaria en sacos de juta, caixas de ovos jornais e rolos de papel. Todos têm potencial extraordinário. Todos podem transformar seu jardim. Mas todos têm riscos que você deve conhecer antes de tocar. Aqui está o que fazer agora. Primeiro, nunca pegue sem perguntar. Segundo, sempre pergunte o histórico. O que estava nisto antes? Quanto tempo foi armazenado? Qual era o objetivo original? Se a loja não souber responder, boque N o pega. Terceiro, inspecione tudo. Paletes precisam ter o carimbo HT visível. Baldes precisam ter certificação alimentar clara. Papelão precisa estar limpo, sem tinta antiga. Se algo parecer estranho, deixa ali. Mas há algo mais importante que isto. Há uma escolha que você precisa fazer, porque agora que você sabe que isto existe, você tem responsabilidade. Você pode continuar a comprar tudo novo na loja, pagar preços inflacionados, contribuir para o desperdício. Ou você pode fazer diferente. Você pode ir para trás das lojas, você pode fazer as perguntas, você pode redirecionar este material para algo útil. Mas saiba isto, quando você começa, não para fácil, porque uma vez que você vê o sistema, você não consegue deixar de vê-lo. Você vai passar por uma loja e ver o papelão sendo jogado fora e vai pensar: isto poderia estar no meu jardim agora. Você vai ver os baldes e vai pensar: isto poderia estar cheio de tomates. Você vai ver o desperdício por toda parte. E essa visão muda tudo. Então, antes de terminar, pergunta final para você. Quanto tempo você vai esperar antes de fazer a primeira pergunta? Quanto tempo você vai deixar passar até ir atrás de uma loja e perguntar? Porque enquanto você hesita, eles continuam descartando. E você continua pagando. E o ciclo continua. A escolha é sua. Mas agora você sabe. Agora você viu. Agora você não pode dizer que não sabia. O que faz com isto? Isso depende apenas de você.